Boa noite. Instabilidade e conflito. Essas palavras resumem a atual situação no Oriente Médio, com foco virado neste momento para o conflito Israel-Palestina. Mas essas mesmas palavras resumiam a situação da Europa há 100 anos. Bastou uma faísca que foi declarada guerra. Cada um se posicionou do lado que pareceu mais pertinente e o sangue foi derramado. Apesar de semelhanças, comparar um fato a outro não é adequado por um motivo. O mundo mudou muito nesse século e imagina-se que todos queiram evitar um novo conflito mundial. E hoje você também vai ver que a economia brasileira continua recuando. Essa foi a 9ª vez seguida em que a revisão do índice apresenta retração. Encontro reúne jornalistas para falar sobre o aumento da violência contra os profissionais da classe. No Dia Mundial do Combate à Hepatite, testes são realizados gratuitamente no sul do país. E ainda falta de interesse pela leitura. Números de leitores no país caiu em mais de 9%. A ONU afirmou que a queda do avião da Malaysia Airlines, que caiu no leste da Ucrânia, pode compor um crime de guerra. A declaração foi dada pela comissária da Organização das Nações Unidas, Navi Pillay. Em um comunicado, a Organização das Nações Unidas afirmou que a queda do Boeing 777 pode ser considerado um crime de guerra. A comissária da organização, Navi Pillay, reforçou que os combatentes entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos já deixaram mais de 1.000 mortos. A ONU também pediu uma investigação eficiente e imparcial sobre o acidente com o avião da Malaysia Airlines. Autoridades ucranianas acusam os separatistas russos de terem derrubado o avião com um míssil. A Rússia declarou que há evidências de que o exército ucraniano abateu o Boeing. Apesar das acusações, ainda não há provas sobre o responsável pela queda do avião. No último fim de semana, peritos internacionais foram proibidos de chegar ao local devido à falta de segurança. O Conselho de Segurança da ONU pediu um cessar-fogo constante para os israelenses e palestinos. Em uma reunião de emergência, a Organização das Nações Unidas solicitou uma trégua permanente no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. A decisão por um cessar-fogo imediato foi unânime. Os membros do Conselho de Segurança reforçaram a preocupação com o conflito e a morte de civis feridos. O embaixador palestino disse que as autoridades do país esperam que Israel respeite o cessar-fogo e pare de agredir o povo dele. Já o embaixador de Israel afirmou que o país fez o possível para evitar o embate, mas o Hamas se recusou a dar fim aos ataques, mesmo quando o cessar-fogo foi iniciativa dos palestinos. Hoje, uma grande explosão no norte de Gaza matou 8 crianças e 2 adultos. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Um outro ataque ocorreu no principal hospital de Gaza, mas não deixou vítimas. Até o momento, mais de 1.000 pessoas já morreram vítimas do conflito que dura há 20 dias. O ex-militar venezuelano Hugo Carvajal foi preso em Aruba por ordem de extradição dos Estados Unidos. Retornou ao seu país na noite de ontem. O fato causou espanto. Nas redes sociais, centenas de líderes da oposição venezuelana expressaram sua rejeição, já que o ex-militar era suspeito de fazer parte de uma rede de altas patentes militares relacionadas ao tráfico. Aos 77 anos, a famosa piloto alemã Heidi Hetzer começa sua viagem de volta ao mundo a bordo do Auto Vintage Style, acompanhada por um fotógrafo. A viagem começa em Viena e, segundo o mapa, ela vai passar por Istambul, Turquia, em Teherã, Irã e cidades da Rússia e China. Uma tempestade de areia atingiu a cidade de Fênix, nos Estados Unidos. Essas tempestades acontecem durante a estação das monções no Arizona, que começa no mês de junho e vai até setembro. O vídeo mostra uma nuvem de poeira que se move sobre as principais estradas e atrapalha o trânsito.
Pai e filha sofreram um acidente grave de avião neste domingo após tentativa de pouso de emergência em uma praia. O piloto da aeronave foi aconselhado por rádio que, devido a uma emergência, não poderia retornar ao aeroporto municipal de Veneza. O pai morreu na hora e a filha está internada em estado grave na Flórida. Hoje faz 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. O conflito, que foi de 1914 a 1918, deixou 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos e mudou para sempre o mapa e a divisão de forças na política da Europa. A Europa do início do século XX era instável e cheia de conflitos. A França havia acabado de perder parte de seu território para a Alemanha. O Império Turco estava em declínio e o Austro-Húngaro crescia, enquanto todas as nações procuravam se armar. O assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, por um sérvio, em junho de 1914, foi o estopim. No dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Em poucas semanas, já eram 19 declarações de guerra, partindo de 10 países. A Tríplice Aliança foi formada pela Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. França, Rússia e Reino Unido se uniram na Tríplice Entente. Foi uma guerra em trincheiras que deixou mais de 10 milhões de mortos e também foi marcada pelo avanço da indústria bélica, com o uso de tanques e aviões militares. As mulheres saíram de casa e foram às fábricas. Eram responsáveis por produzir munição. A entrada dos Estados Unidos na guerra, ao lado da Tríplice Entente, foi fundamental para o fim do conflito. Os países derrotados assinaram o Tratado de Versalhes, aceitando uma série de punições. O mapa político da Europa seria mudado para sempre, com a queda dos grandes impérios. E as duras condições impostas pelos vencedores à Alemanha formaram terreno para a ascensão do nacionalismo de Hitler. Na França, no Reino Unido e na Rússia, as pessoas foram às ruas celebrar o armistício, ainda na esperança de que a Grande Guerra fosse também a última. O cinegrafista do SBT, Thiago Ramos, agredido durante a libertação de ativistas semana passada, participou ontem de um encontro com entidades de classe. O tema foi o crescimento da violência contra os jornalistas. Na última semana, 2 profissionais foram assassinados no interior do Rio e do Espírito Santo, segundo um relatório entregue pela Federação Nacional dos Jornalistas ao Ministério da Justiça. No ano passado, foram registrados 175 atos de violência contra a categoria. Essa violência ela tem uma origem, que é uma incapacidade de setores e indivíduos da sociedade brasileira de conviverem com a atividade jornalística, de conviverem com esta atividade que é indispensável para a democracia, que é fundamental para o Estado do Direito e que, no entanto, incomoda para aqueles que acham que as suas atividades não podem ser públicas. O cinegrafista Thiago Ramos, do SBT, foi agredido na semana passada durante uma confusão na porta do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, durante a libertação de 3 ativistas. Eles foram beneficiados por um habeas corpus concedido pelo desembargador Ciro Darlan. Ao todo, 23 pessoas tiveram a prisão decretada, mas apenas 5 estavam presas. Segundo a denúncia do Ministério Público, os ativistas são acusados de associação criminosa para a prática de crimes como posse de artefatos explosivos, lesão corporal e corrupção de menores. A denúncia identifica a existência de reuniões fechadas no grupo para incentivar atos violentos durante as manifestações. O advogado de defesa de 14 ativistas, Marino de Caraí, contesta o depoimento das testemunhas e diz que as provas não são conclusivas. Nós temos já sintomas, indícios, até algumas provas de que esse processo está bastante contaminado de irregularidades, podendo mesmo chegar a, se confirmarmos algumas coisas, a poder ser questionada a sua nulidade. Dos 23 acusados, 2 continuam na prisão, Caio Silva e Fábio Raposo. Eles respondem a outro processo, o da morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade, em fevereiro deste ano.
Agora, pelo horário brasileiro, no horário de Brasília, 7h09. E a seguir, economia brasileira em baixa. PIB volta a cair pela 9ª vez consecutiva.